Quando ele chegou como o novo peão da fazenda, ninguém imaginava a verdade que escondia. Uma foto antiga, guardada no bolso, com o rosto dela ainda criança. Era um segredo que ele carregou por anos e que estava prestes a mudar o destino dos dois. Se você ama histórias cheias de emoção, romance e mistério, inscreva-se agora no canal Entre Linhas e Destinos. Ela cresceu acreditando que alguns encontros simplesmente nunca voltam a acontecer. Mas naquele dia, quando o novo peão subiu a estrada de terra com a mala nas costas, algo no olhar dele a fez parar. Ele parecia reconhecer cada canto daquela fazenda, principalmente ela, e só ela não sabia o porquê. A manhã começou com uma névoa baixa cobrindo os campos, deixando a fazenda com um ar quase encantado. O canto dos galos ecoava ao longe, e o cheiro de capim molhado ainda pairava no ar depois da chuva da noite anterior. Helena caminhava até o curral com o balde nas mãos, o vestido simples acompanhando o movimento lento de seus passos. Ela vivia ali desde criança, naquela fazenda que agora era dela. Um legado, uma responsabilidade, um peso, e também a única coisa que lhe restava do pai. A rotina era sempre a mesma, arduamente a mesma. Levantar cedo, cuidar dos animais, organizar a casa, resolver problemas, administrar contas. Não havia mais espaço para surpresas na vida de Helena. Ela dizia isso a si mesma repetidas vezes, como se estivesse tentando acreditar. Mas naquela manhã, o destino decidiu contrariá-la. O som de passos pesados na estrada de terra chamou sua atenção. Ela olhou por cima do ombro e viu uma figura se aproximando devagar. Um homem alto, porte forte, camisa de algodão aberta no peito, mochila gasta nas costas. Caminhava como quem vinha de longe, habituado à estrada, ao sol, ao silêncio. Quando chegou ao portão da fazenda, parou e tirou o chapéu, revelando cabelos escuros, ligeiramente desgrenhados pela viagem. "Bom dia", disse ele, a voz rouca, profunda, respeitosa. Helena inclinou a cabeça. "Posso ajudar?" "Vim pelo anúncio. Procura um novo peão, não é?" Ela assentiu, analisando-o sem disfarçar. Ele tinha algo diferente. Não era só a postura, nem só o físico, era o olhar. Um olhar que parecia observar tudo e, ao mesmo tempo, esconder algo. "Como se chama?" ela perguntou. O homem hesitou um instante, só um segundo, mas suficiente para que Helena percebesse. "Davi", respondeu enfim. "Davi Soares." Helena não reconheceu o nome, mas havia algo familiar nele. Um eco distante, um quase déjà vu. Não soube explicar. "Você já trabalhou em fazenda?" ela perguntou. Ele pousou a mochila no chão. "Desde os 15 anos." Ela cruzou os braços. "E por que saiu da última?" Davi desviou o olhar por um instante, prendendo a respiração como quem ponderava o que revelar. "Precisava mudar de vida", disse enfim. "Sair de perto de coisas que já não tinham mais lugar para mim." Helena sentiu um incômodo estranho no peito. Não era desconfiança, era outra coisa. Algo que ela não sabia nomear, mas que se intensificou quando os olhos dele voltaram a cruzar os dela. "Se quiser começar hoje", ela disse, "tenho trabalho o suficiente para encher o dia inteiro." "Quero", ele respondeu. Ela fez um gesto para que ele a seguisse. Enquanto caminhavam juntos em direção ao curral, Helena notou que Davi carregava a mão no bolso da calça com certo cuidado, como se guardasse ali algo frágil, valioso ou perigoso. Quando chegaram ao estábulo, ela entregou-lhe uma pá. "Vamos ver do que é capaz." Davi sorriu de canto, um sorriso breve, contido, que deixou Helena estranhamente atenta. "Pode deixar." Ele começou a trabalhar. E trabalhou como quem precisava que o corpo acompanhasse o peso que a alma carregava. Com força, com precisão, com foco. Helena observou a forma como ele organizava o espaço, como lidava com os animais, como respeitava cada movimento. Não era um homem qualquer. Não era um peão qualquer. E ela sabia disso. Por um momento, esqueceu-se de si mesma, dos afazeres, dos problemas que a fazenda trazia, e ficou apenas observando Davi. Era raro para ela se pegar distraída com um homem. Desde a morte do pai, e desde o noivado interrompido anos atrás, ela havia fechado todas as portas do coração.
Mas Davi parecia fazer algo dentro dela se mover. Ele parou por um instante para respirar e passou a mão no bolso. Helena viu claramente. Ele tirou um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado extremo. Não era um documento, nem uma anotação. Era uma fotografia antiga. E quando abriu o papel, sem perceber que ela o observava, Helena congelou. Era a foto de uma menina de cabelos castanhos, tranças mal feitas, vestido claro, sorriso tímido, e aquela menina era ela. Helena ainda criança. Um arrepio percorreu sua espinha. O mundo pareceu ficar lento, quente, estranho. Por que um homem que ela nunca vira antes estava carregando uma foto dela quando criança? Como ele tinha conseguido aquela foto? Por que a guardava com tanto cuidado, quase reverência? Algo em Davi mudou quando ele percebeu que estava sendo observado. Ele fechou a foto rápido demais, guardando no bolso como quem protege algo proibido. Você... Helena tentou falar, mas a voz falhou. O que era aquilo? Davi respirou fundo, sem levantar a cabeça. Nada que vá te machucar, disse ele. Mas é algo que eu prometi a mim mesmo que só contaria quando tivesse certeza de que era a hora. Ela deu um passo à frente. A hora é agora, Davi. Ele ergueu lentamente os olhos, e Helena sentiu um impacto direto no coração. Havia emoção neles. Emoção verdadeira, dor antiga, e um tipo de afeto silencioso que a deixou sem ar. Não, ele respondeu com a voz baixa, firme e ao mesmo tempo fragilizada. Ainda não é, mas vai ser. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. As palavras dele ficaram pairando no ar entre os dois, carregadas de significados que Helena ainda não compreendia, mas sentia. Algo dentro dela sabia que Davi não era um estranho, que não era coincidência, que a foto era uma chave e que o encontro deles nunca foi acaso. Nunca. A foto que ele não deveria guardar. A manhã avançou devagar, mas para Helena tudo parecia fora do ritmo. Enquanto Davi trabalhava no curral, ela tentava se concentrar nas tarefas, mas a imagem da fotografia antiga insistia em voltar à mente. O sorriso infantil, os olhos brilhantes, as tranças tortas. Aquela era definitivamente ela. E aquilo mexia com Helena de formas que ela não conseguia explicar. Por que ele tinha aquela foto? De onde a tirou? E mais estranho ainda, por que ele parecia guardar aquilo como um tesouro? Ela não era uma mulher ingênua. Crescera na fazenda, aprendera a detectar perigos, mentiras, intenções mal disfarçadas. Mas quando olhava para Davi não via ameaça, via cuidado. Via algo antigo, profundo, talvez até doloroso, e isso a deixava ainda mais confusa. Depois de algumas horas, Helena decidiu que precisava esclarecer aquilo. Caminhou até o curral com passos firmes, ou ao menos tentando parecer firme. Davi estava de costas, reparando uma cerca de madeira. O sol tocava o ombro dele, desenhando sombras que realçavam a força do corpo, o contorno definido dos músculos, a postura de alguém acostumado a carregar o peso do mundo sozinho. Ela ficou alguns segundos observando, tentando entender por que aquela presença a afetava tanto. Davi, chamou. Ele virou devagar, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Helena, ela respirou fundo. Eu vi a foto e quero saber por quê. Davi baixou a cabeça, passou a mão na nuca e ficou em silêncio por um tempo tão longo que Helena sentiu o coração acelerar de um jeito desconfortável. Eu sei, ele disse enfim, e não era para você ter visto, pelo menos não ainda. Então quando? Ela rebateu. Quando você achasse conveniente. Quando você decidisse o que eu posso ou não saber. Isso aqui é minha vida, Davi. Minha história. Ele levantou o olhar, e havia uma dor real ali. Eu nunca quis esconder isso de você. Eu só precisava entender como se aproximar sem destruir tudo. A frase atingiu Helena de um jeito estranho, quente, quase perigoso. Me destruir? Ela repetiu. Como você poderia me destruir? O silêncio dele não trouxe resposta. Trouxe inquietação.
Aquela foto, ela voltou a perguntar. Como você conseguiu? Davi respirou fundo. Seu pai me deu. Helena congelou. Ah, meu pai. O tom dela saiu quase sem voz. Quando? Há muitos anos, ele respondeu. Desde que eu era um garoto. Ela sentiu um arrepio subir pelos braços. Seu pai não era o tipo de homem que distribuía confiança por aí. Era duro, exigente, solitário. Proteger a filha era uma obsessão para ele, quase sufocante. Por quê? Helena insistiu. Que ligação você tinha com meu pai? Davi olhou para o chão, depois para os campos, como se estivesse procurando as palavras. Quando voltou a encará-la, seus olhos estavam brilhando de um jeito que Helena não esperava ver em um homem como ele. Por que... ele começou. Porque ele pediu para eu cuidar de você, mesmo que você nunca soubesse quem eu era. O mundo ficou em silêncio, profundo, imóvel, quente demais. Helena deu um passo para trás, instintivamente. O quê? Ela sussurrou. Meu pai pediu... O quê? Davi aproximou-se um passo, sem tocar nela, mas perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele. Seu pai me salvou, ele disse. Eu devia a ele mais do que minha vida. E antes de morrer, ele me mostrou aquela foto. E pediu para eu jamais deixar você sozinha, para proteger você de longe, sem interferir, sem aparecer, só cuidar, de algum jeito. Helena levou a mão à boca tentando processar. Mas isso não faz sentido. Se ele queria que você me protegesse, por que nunca falou comigo? Por que nunca se apresentou? Davi ergueu o rosto, e havia verdade suficiente ali para derrubar qualquer desconfiança. Porque você tinha gente ao seu redor. Tinha noivo, tinha amigos, tinha vizinhos. Seu pai achou que eu só atrapalharia, que eu carregava problemas demais. Ele achou melhor que você nunca soubesse. A menção ao noivo fez Helena estremecer. Uma lembrança amarga, partida, que ela não gostava de tocar. E agora? Ela murmurou. Por que apareceu agora? Os olhos de Davi ficaram mais escuros, mais densos. Porque você está sozinha. E não deveria estar. Porque as coisas mudaram. Porque eu passei anos tentando ficar longe. E falhei. Helena sentiu o coração perder o ritmo. Falhou? Ela repetiu. Ele deu outro passo na direção dela, tão perto agora que ela teve que levantar o rosto para olhá-lo nos olhos. Sim, Davi disse, num tom rouco que a atravessou inteira. Falhei em ficar longe de você. Porque cada dia que eu tentava, era como se algo me puxasse de volta, como se eu devesse estar aqui. Como se a promessa ao seu pai não fosse só dele, mas minha também. Helena sentiu uma onda quente subir pelo corpo, uma mistura de medo, desejo, confusão, reconhecimento. Davi, ela tentou dizer, mas a voz tremeu. Ele não a tocou, mas a proximidade era um toque por si só. Eu sei que parece errado, ele murmurou. Mas eu te conheço desde antes de você me conhecer, e não digo isso com orgulho, digo com verdade. Ela sentiu a respiração se perder. Você veio até mim por obrigação? Ela perguntou. Davi fechou os olhos, como se aquilo o ferisse. No começo, sim. Eu vim por ele. Mas agora... Ele abriu os olhos e encarou Helena com uma intensidade que quase a fez recuar. Agora eu estou aqui. Por você. O vento soprou entre eles, levantando poeira, fazendo o cabelo de Helena pousar sobre o rosto. E Davi, num gesto instintivo demais, ergueu a mão e afastou a mecha devagar. A ponta dos dedos dele roçou a pele dela, e o efeito foi devastador. Helena prendeu a respiração. Davi também. Por um segundo, o tempo deixou de existir. Não havia promessa quebrada. Não havia fotografia escondida. Não havia passado. Havia só aquele toque, pequeno, proibido, intenso e absolutamente impossível de ignorar. O passado que ele não consegue dizer. Davi afastou a mão do rosto de Helena devagar, como se o próprio gesto o tivesse surpreendido. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu se mover.
O ar entre eles estava pesado, quente, quase vivo. Helena sentia o coração acelerado demais, o corpo em alerta, a pele sensibilizada pelo toque inesperado. Mas quando ela finalmente encontrou a própria voz, Davi deu um passo para trás, como se lutasse contra algo dentro de si. Desculpe, ele murmurou, desviando os olhos. Não devia ter feito isso. Helena, ainda tonta com a sensação, respirou fundo. Não precisa se desculpar. Ele sacudiu a cabeça inconformado. Preciso sim. Você não entende o tamanho disso. Ela deu um passo à frente, reduzindo a distância. Então me faça entender. Davi apertou a mandíbula como alguém segurando uma verdade grande demais para caber na garganta. Helena nunca tinha visto um homem lutar tanto contra as próprias emoções daquele jeito, como se cada palavra pudesse quebrá-lo mais um pouco. Eu não posso te contar tudo, disse enfim. Ainda não, mas posso te dizer que nada do que faço aqui é por obrigação. Eu não estou controlando sua vida. Não vim para isso. Helena cruzou os braços, tentando segurar a vulnerabilidade que sentia. Então por que você age como se estivesse me protegendo? Como se soubesse mais sobre mim do que eu mesma? Davi respirou profundamente, baixo, como se aquilo doesse. Porque eu sei, respondeu. Sei coisas sobre você que você esqueceu. Sei coisas que nunca te contaram. Sei o que aconteceu antes de você virar essa mulher forte que carrega o mundo nas costas. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. O que eu esqueci, Davi? Ele ergueu os olhos lentamente, e o que ela viu neles fez seu corpo inteiro estremecer. Não era apenas dor, não era apenas saudade. Era um tipo de devoção silenciosa que ela nunca tinha visto em ninguém. Coisas que não posso dizer ainda, ele respondeu. Não do jeito que você merece ouvir. O som de um porteiro batendo ao longe os interrompeu. Um dos cavalos se agitou, e Davi instintivamente se virou para olhar, como se precisasse se afastar dela para recuperar o fôlego. Helena, no entanto, não deixou a conversa morrer. Davi, você está me deixando no escuro, disse aproximando-se. Eu preciso saber por que a minha foto estava no seu bolso. Isso não é pequeno. Isso não é normal. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse se preparar para algo que ainda não estava pronto para entregar. Eu a carreguei por anos, confessou. Não porque eu queria, mas porque era tudo o que me restava de um tempo que você não lembra. Ela me lembrava do que eu perdi, do que eu devia, do que eu prometi. Helena sentiu o peito apertar. Do que eu não lembro, ela insistiu. Davi abriu os olhos e olhou diretamente para ela, e naquele instante, Helena soube que havia algo muito maior do que imaginava por trás da presença dele naquela fazenda. Sim, ele disse. Tem uma parte da sua história que você não lembra porque ninguém te contou. E eu não sabia se devia ser eu a fazer isso. Helena engoliu seco, a cabeça girava, as perguntas se acumulavam, e ainda assim, uma estranha calma se espalhou por ela, como se de alguma forma ela já soubesse que esse momento chegaria. Davi, ela disse com a voz mais suave, eu não estou com medo de você, só estou cansada de não entender. Ele deu um sorriso fraco, triste. Eu também, Helena. Eu também. O silêncio voltou, carregado de eletricidade emocional. Davi passou a mão pelo cabelo, como se precisasse do contato físico consigo mesmo para se manter no controle. Eu devia terminar a cerca, murmurou. Preciso pensar. Helena pegou o braço dele, firme, fazendo-o parar. O toque dela fez Davi congelar completamente, como se tivesse levado um choque. Não dá para fugir assim, ela disse, encarando-o. Eu não quero que você vá. Davi virou o rosto devagar para ela. A expressão dele era algo entre tormento e desejo. Helena, eu não consigo pensar direito quando estou perto de você. Ela sentiu o impacto da frase nos ossos. O ar ficou mais quente. O corpo dela reagiu sem que tivesse tempo de se defender. Então não pensa, ela disse quase num sussurro. Diz o que está sentindo. Davi engoliu em seco. O peito dele subia e descia rápido. Não posso, ele murmurou. Se eu disser o que sinto, nada vai voltar a ser como antes. Ela não piscou.
Talvez nada deva voltar a ser como antes. A resposta atingiu Davi com força. Ele ergueu os olhos, e tudo o que ele vinha segurando escapou no olhar. Desejo contido, dor não curada, carinho profundo, uma saudade inexplicável. Por um momento longo, nenhum dos dois respirou. Então Davi deu um passo para a frente, e depois outro. Agora, estava tão perto que Helena podia sentir o calor do corpo dele invadindo o dela. Você não sabe o que está pedindo, ele sussurrou com a voz rouca, quase partida. Sei, ela respondeu. Estou pedindo a verdade. E estou pedindo você. Os olhos dele se fecharam por um instante, como se tentasse controlar algo que queimava por dentro. Helena, ele murmurou, a voz falhando. Eu esperei anos demais para ouvir isso. Ela abriu a boca para responder, mas Davi levantou a mão e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo sagrado. O gesto fez Helena estremecer inteira. Ele segurou sua cintura com a outra mão, puxando-a devagar para si, como se estivesse perguntando com o corpo o que temia dizer com a boca. Eu não devia, ele disse baixinho, a respiração tocando a dela. Devia sim, ela respondeu segura. Finalmente devia. E quando os lábios dele quase encostaram nos dela, quando a respiração dos dois se misturou, quando o mundo pareceu parar na borda de um beijo que carregava anos de segredos, Davi se afastou, bruscamente, quase dolorosamente. Helena sentiu o golpe como quem perde o equilíbrio. Eu não posso, ele disse, a voz rouca, os olhos cheios de conflito. Não agora. Não sem você saber tudo. Ele respirou fundo, firme, porque se eu te tocar agora, vou querer ficar. E não sei se você ainda vai me querer quando souber quem eu realmente sou. Helena ficou imóvel. O peito subia e descia rápido demais, e Davi, sem conseguir encará-la por mais um segundo, saiu do curral. A única coisa que ficou para trás foi a sensação de um passado enorme, prestes a ser revelado. A verdade que ele guardou por anos. O resto do dia passou como um corte profundo. Helena tentava se concentrar, mas tudo era distorcido pela despedida inesperada de Davi naquele curral. O calor da mão dele na sua cintura, o quase beijo, o modo como ele recuou como se estivesse protegendo os dois de algo maior, tudo isso pulsava na mente dela como um tambor lento, incessante. Ele estava ali, presente e ausente, próximo e inacessível. E havia algo dentro dela que gritava para não deixar aquela distância crescer. Quando o sol começou a baixar por trás das colinas, tingindo a fazenda de laranja e dourado, Helena finalmente tomou uma decisão. Saiu da casa, atravessou o terreiro com passos firmes e seguiu até o velho galpão onde vira Davi entrar algumas horas antes. A porta estava encostada. O coração dela batia como se estivesse pedindo permissão para existir. Ela empurrou devagar. Lá dentro, Davi estava sentado no chão de terra batida, encostado na parede, a cabeça jogada para trás, como se o peso de anos finalmente tivesse caído sobre ele. As mãos estavam sobre o rosto, os dedos apertando as têmporas, e ao lado dele, aberta sobre o joelho, estava a fotografia. A mesma foto. A foto dela, ainda criança. Helena respirou fundo. Davi. Ele ergueu a cabeça devagar, e ela viu nos olhos dele algo que não tinha visto antes. Não só dor, mas rendição. Ele estava cansado de fugir, cansado de carregar sozinho um segredo que crescera demais para caber no peito. Eu não devia ter vindo para cá, ele disse, a voz rouca. Não devia ter te achado. Não desse jeito. Helena caminhou até ele com passos lentos. Mas veio, ela respondeu. E agora precisa terminar o que começou. Ele abaixou os olhos para a fotografia e a pegou com as pontas dos dedos, como se fosse algo precioso demais para ser tocado de qualquer outro jeito. Você não lembra, ele começou. Mas quando você tinha 6 anos, seu pai acolheu um garoto aqui na fazenda. Um garoto que estava perdido no mundo. Sem nome limpo, sem casa, sem ninguém. Helena sentiu o ar prender no peito. Esse garoto... Era você?
Ela perguntou. Davi assentiu devagar. Eu era pequeno, mas já conhecia mais da vida do que qualquer criança deveria. Seu pai me viu na estrada, me deu comida, me deu trabalho e me disse que eu podia ficar enquanto aprendesse a ser digno do chão que eu pisava. Helena sentou-se à frente dele, sentindo o coração acelerar. E por que eu não lembro? Porque seu pai achou que você era nova demais para entender. E porque... Davi hesitou, respirou fundo. Porque eu não fiquei muito tempo. Eu era só um menino assombrado por problemas maiores do que eu. Acabei indo embora antes que vocês percebessem o quanto eu precisava ficar. Ela tentou imaginar a cena. O pai duro, carrancudo, trazendo para casa um menino ferido. Ela mesma, pequena, correndo pela fazenda sem entender que havia alguém ali, observando tudo com os olhos de quem nunca tivera uma família. E então, numa fração de segundo, algo se iluminou na mente de Helena. Eu me lembro, ela disse, surpresa pela própria voz. Eu me lembro de uma sombra no celeiro. Alguém que me ajudava a subir no cavalo quando eu tinha medo. Eu me lembro de uma risada no quintal. Eu achava que era imaginação, mas não era. Era você. O brilho nos olhos de Davi vacilou, como se aquela lembrança fosse importante demais. Era eu, ele confirmou a voz baixa. Eu tinha medo de aparecer porque não queria que seu pai me mandasse embora, mas eu gostava de ver você brincar. Você era luz, uma luz que eu nunca tinha visto na vida. Helena sentiu os olhos arderem. Então por que foi embora? A resposta veio como uma lâmina, mas sem crueldade. Porque eu apanhei de um homem que me devia dinheiro, e seu pai achou que eu ia trazer perigo para você. Ele me afastou, para te proteger. Helena fechou os olhos. Aquilo explicava tanto, e ainda assim abria tantas feridas. E depois, ela insistiu. Por que voltou? Davi respirou fundo, como se estivesse abrindo o peito para expor algo enterrado há anos. Porque você cresceu, e seu pai, antes de morrer, me encontrou de novo. Me disse que você ia precisar de alguém que te olhasse quando ninguém mais olhasse. Me mostrou essa foto. Ele ergueu o papel com cuidado e pediu que eu cuidasse de você, de longe, sem nunca atrapalhar sua vida. Helena levou a mão à boca. Seu pai sempre fora duro, bruto, mas havia um fio de proteção profunda nela, e agora descobria que ele tinha confiado àquele garoto machucado, o seu destino. Davi, ela sussurrou. Você cuidou de mim por anos sem que eu soubesse? De longe, ele confirmou. Sempre de longe. Até que um dia eu entendi que não conseguia mais ficar longe, não por obrigação, mas por você. O mundo parou. Tudo ficou pequeno, tudo ficou íntimo, tudo ficou transparente demais para ser negado. Helena aproximou-se um pouco mais. E agora? Ela perguntou. Agora que eu sei, você vai embora? Davi fechou os olhos e a dor no rosto dele era quase física. Eu não quero ir, ele disse, num sussurro que carregava anos de silêncio. Mas eu não pertenço ao seu mundo, Helena. Eu não quero ser mais um peso. Eu só queria cumprir minha promessa e desaparecer. Helena sentiu uma revolta quente subir dentro dela. Uma revolta nova, forte, vinda do coração. Davi, ela disse com a voz firme, você é o único que nunca desapareceu. O único que ficou, mesmo invisível. O único que sempre esteve aqui, mesmo sem ser visto. Ele abriu os olhos devagar. Ela aproximou-se mais. E eu não quero que vá embora, ela continuou. Não quero, porque agora eu vejo você. Todo você. Davi tremeu levemente, e Helena, tomada por uma coragem que nunca tivera, ergueu as mãos e tocou o rosto dele. Ele fechou os olhos como se aquele toque fosse algo que esperou a vida inteira. Se você for embora, ela sussurrou, sentindo os lábios quase tocando os dele. Eu vou te perder 2 vezes, e já perdi coisas demais. Ele abriu os olhos, e havia fogo neles. Fogo e devoção. Fogo e alívio. Fogo e amor. Helena, ele murmurou segurando sua cintura. Eu nunca consegui ficar longe de você. E desta vez, ele não recuou. O beijo veio intenso,
profundo, cheio de anos guardados no peito. Não era de dois desconhecidos. Era de duas almas que se reconheceram antes mesmo de aprender a pronunciar os próprios nomes. Quando se separaram, Davi encostou a testa na dela. "Se você me quiser, eu fico", ele disse. Helena sorriu com os olhos úmidos. "Então fique. Fique onde sempre foi o seu lugar." E naquele instante, entre memórias recuperadas, segredos revelados e um amor silencioso que finalmente teve coragem de existir, o destino que começou na infância encontrou o caminho de volta.